Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Revela, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome. Glória, Senhor, fala com a nossa alma. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia o teu nome. Revela a sua palavra. Glória a Deus. Revela-nos. Revela a tua palavra. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amado Deus. Rei da glória, aleluia. Glória a Jesus, Senhor. aleluia o teu nome, Rei que vive. Pois bem, amados queridos irmãos, você usasse um dos seus valentes aí, bastante conservos aí, junto a nós, meu Senhor, que estão em paz. O Senhor me trouxe em frente aqui, igreja, salmos bastante conhecidos, mas é esse que o Senhor mostrou para nós nessa tarde. É o Salmos 23, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente reluta com o Senhor, né? Porque é uma palavra bastante conhecida. Mas é essa que o Senhor trouxe para essa querida Irmandade, todos conectados. E é essa que o Senhor vai exaltar a nossa cabeça nessa tarde. Então não poderia mudar o que o Senhor determinou para nós nessa tarde. Então vamos ler o Salmo 23 com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Amém. Amém! A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eita glória. Glória a Glória a Deus. Deus. Pois bem, querida Irmandade, cada administração junto a nós também. Mais uma vez estamos aqui, igreja, para ouvir e falar de Deus na nossa vida. Ouvimos as obras contaram na vida do seu povo, os feitos que o Senhor tem feito. São muitos. Os louvores, louvamos a Deus. Mas agora estamos aqui para ouvir o que vem do alto, que é os conselhos da sua santa palavra. Diante aqui da leitura do Salmo 23, já alegra muito o meu ser, eu creio, o ser dessa querida Irmandade também, a nossa alma, porque é um salmo de oração, né? Muitos oram o Salmo 23, é um salmo de suprimento de tudo aquilo que nós precisamos encontrar, nós encontramos no Salmo 23. E aqui está a sua resposta, que você veio pedir ao Senhor nesse dia, nessa tarde. Encontra aqui no Salmo 23. Então, igreja, muitas das vezes
Quem está na frente não conhece as suas lutas, as suas provas, as suas guerras, mas o teu Deus, o seu Pai, que te formou no ventre da sua mãe, Ele conhece. Ele sabe das lutas, das dificuldades que você está enfrentando nesse dia, tem enfrentado e há de enfrentar, mas aqui também está a palavra dele, a palavra do seu Pai, a palavra mãe, né, que nos gerou, nos formou no ventre da nossa mãe. E nós estamos aqui pelo poder da palavra, né, como o Senhor tem conduzido o teu povo nessa baixa terra, passando pelas maiores dificuldades que nós possamos imaginar, ou nem conseguimos imaginar, mas nada foge do controle de Deus, na minha e na sua vida. Tenha certeza, o que você está passando nessa tarde é uma permissão de Deus. Então creia que o Senhor está te observando, o Senhor está contigo na sua vida, como Ele estava na vida de Davi, teu servo. Ainda menino, ainda um jovem, mas que carregava na sua cabeça uma promessa de Deus, que Deus ia exaltar ele nessa baixa terra. Mas ele não achava, igreja, felicidade diante do Senhor. Pelo contrário, ele achava muita dificuldade, muita desprezo. Mas Davi é aquele que ele confiava no Senhor. Será que você está confiando no Senhor nessa tarde, igreja? Como Davi confiou em Deus, passando pelas suas maiores provações, onde era desprezado ali pelos seus pais, né? Era cuidador de ovelhas nos pastos, cheio de carrapicho, com cheiro de mato. E os outros irmãos eram acolhidos ali na casa. Mas Davi era um menino humilde. Nós também devemos ter, igreja, essa qualidade. Ser humilde na presença do Senhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba o porquê está passando isso na sua vida, você deve confiar em Deus. Porque Davi confiou. Ele confiou que Deus estava na vida dele. Tanto que ele confiou que ele venceu o urso, né? Ali defendendo as ovelhas, defendeu tanta coisa ali, defendendo as ovelhinhas do Senhor, do seu Pai. E nós também, igreja, nós devemos sempre estar em defesa da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos que ter essa certeza em mente. Se nós defender a palavra de Deus, nós defender o Evangelho da salvação da nossa alma, nós vamos ser vencedor também. Porque Davi, com certeza, passava pela mente dele, né? As dificuldades, o desânimo, a tristeza. Imagina só, um menino ali, sozinho no pasto, cuidando das ovelhinhas, desamparado ali, né? Pelo que nós entendemos, desamparado ali pelos seus pais, sozinho, encostado ali de lado. Mas ele estava desamparado, muitas das vezes, por seus familiares. Mas diante de Deus não estava, igreja. Muitas das vezes também, nessa tarde, você está achando que você está desamparado, está, de alguma forma, você está sozinho nessa terra. Não acha a ajuda de ninguém, né? Mas uma coisa é certa, a mão amiga do Senhor está contigo. É sinal que ela está na sua vida, porque a fé que Deus colocou no seu coração, essa vontade de vencer, é Deus. Não é outra coisa, igreja. É Deus. Como Deus estava em Davi, Deus também está no seu ser. E essa vontade que está dentro de você ser vencedor diante do seu inimigo, o adversário da sua alma, e diante do que se levantar na sua vida, tenha certeza que é Deus.
como Deus estava na vida de Davi. Davi enfrentou toda a dificuldade, enfrentou ali o desafio que Deus divinamente colocou na vida dele, e ele foi um valente, né? Ali apareceu tanta coisa na igreja. Na vida de Davi, apareceu filho contra ele, né? Apareceu Saul, apareceu tanta coisa, né? Se levantou contra ele. Depois que ele foi ungido ali para rei de Israel, as coisas começaram a dificultar cada vez mais, que muitas das vezes é assim. A promessa que Deus tem na sua vida, Deus não vai revelar ela toda, igreja, na sua vida. Não vai mostrar em mínimo detalhe. Ele vai colocar dificuldade na sua vida. Ele vai colocar, né, muitas das vezes, prova para você enfrentar. Dificuldade. Né, para você ver, para você ultrapassar esses limites. Para você contar daqui, né, nossos dias, na nossa caminhada, contar os feitos que Deus tem feito, contar as proezas que Deus há de fazer na sua vida. Você continuando firme, esperando no Senhor, igreja. Porque Davi esperou no Senhor. Ele não confiou no homem, ele confiou em Deus. E é assim que Deus quer também que nós confiamos nele. Como ali Deus usou do seu profeta ali, né? Para ungir Davi, Samuel. Ele foi ali. Deus mostrou a ele que era para ele ungir Davi. E ele foi. Só que ali, ele viu aqueles moços bonitos, né? Formosos, os irmãos de Davi. E ele chegou a pensar que era um daqueles moços. Mas o Senhor repreendeu ele. Para ele não olhar um olhar carnal, né? Porque o olhar carnal engana nós, igreja. Nós devemos ter um olhar espiritual. Porque muitas das vezes, nós bate o olho e fala, nó, mas que caminho bonito, né? É esse caminho que eu vou tomar. Mas muitas das vezes, não é o caminho que o Senhor quer na sua vida. E ali ele queria ungir ali um dos outros moços, né? Que não era da vontade de Deus. E o Senhor bradou no coração dele. Não é esse o meu escolhido. Aí ele perguntou ali, Jessé, se tinha ainda mais um filho. Aí ele falou, tem um menininho aí que está cuidando das ovelhas, né, o Davi. Aí foi aonde ele falou, quando não chegar esse moço, nós não vamos sentar à mesa. E ali foi chamado Davi para se sentar à mesa. E ali, assim que Davi chegou, Samuel já derramou a unção sobre a vida de Davi, sobre a cabeça dele. E por essa tarde também, por essa palavra, o Senhor está derramando a unção dele sobre a nossa vida, para nós conseguir vencer as nossas dificuldades e também para nós cantar vitória, igreja. Para nós cantar vitória sobre o adversário da nossa alma. Que muitas das vezes também, igreja, está nos assistindo. Está achando, igreja, que nós vamos parar nessa caminhada. Que nós não vamos conseguir. As lutas que nós estamos enfrentando, muitas das vezes é só para no seu ouvido. Fala, cadê o seu Deus? Se você é crente mesmo, por que está passando por essa dificuldade? Por que está assim? Por que está desse jeito? Mas uma coisa é certa, igreja. Se a voz maligna soprar no seu ouvido, repreenda ela em nome do Senhor Jesus. Porque Davi venceu o mal, foi na valentia. Nós também devemos ser valentes. Porque ali, o profeta ungiu ele. Ungiu ele e ali teve um grande inveja dos seus irmãos. Porque eles queriam, muitas das vezes, estar no lugar de Davi. Mas as coisas na nossa vida não é conforme a nossa vontade, igreja. É conforme o querer de Deus. E Deus tinha escolhido Davi para reinar. E Deus também te escolheu, igreja, para reinar. E é por isso que você está enfrentando essas lutas, essa dificuldade. Por quê? Para reinar, igreja, tem que passar pela dificuldade. Para nós reinar um dia lá no alto, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter que passar aqui pelas diversidades. Né? Davi hoje dorme, né, o sono do justo. Mas venceu. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele venceu
as dificuldades, as tribulações, venceu a perseguição, o desprezo, a calúnia, tudo que levantou contra a vida de Davi. Não é mesmo? E nós? Como nós estamos enfrentando as nossas dificuldades? Pedindo ao Senhor revestimento do alto. Nós temos que pedir, igreja. Nós temos que clamar a Deus. Porque nos momentos difíceis é que nós estamos sendo forjados. Nosso ser. Para a batalha. Davi mesmo pediu ao Senhor. Unge as minhas mãos, Senhor. Para a guerra. A destra. Né? Porque ele considerava um animal ali. Porque o homem, sem Deus, é um verdadeiro animal. Mas se Deus adestrar nós, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, até a nossa caminhada, nós temos que pedir ao Senhor. Porque senão nós fazemos tudo o contrário à vontade de Deus. Mas Davi era um moço humilde, que sempre pedia ao Senhor direção para tudo. Era um menino que era o segundo coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas uma coisa é certa. Muita coisa levantou na vida dele. Muita coisa. Para tentar derrubar Davi. E na sua vida também não é diferente. O mal tem levantado, tem usado de tudo quanto é situação para tentar te desanimar. Usa de tudo que ele tem, que ele acha, ele usa. Usou do filho de Davi, levantou contra o reinado de Davi. Davi teve que fugir. Olha só que situação. Né? O filho levantar contra o pai. E é assim, igreja. A guerra maior nossa, muitas das vezes, é no nosso meio. Não é lá fora, não, igreja. O mal, muitas das vezes, usa o nosso meio para guerrear. Mas nessa tarde, o Senhor, Ele está trazendo o Salmo 23 na nossa vida. Né? Como naquele dia, Davi, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, salmodiou esse salmo diante do Senhor e escreveu para estar sendo exaltado hoje na vida dessa igreja. E é isso, igreja. Né? Davi passou por aquelas situações difíceis ali, de levante, de todas as formas, com seu filho, o seu reinado. Saul, um homem escolhido ali para reinar, mas era desobediente a Deus. Deus falava uma coisa e ele fazia outra. Nós não podemos ser assim, igreja. Nós devemos sempre fazer de tudo para obedecer ao Senhor. E Saul, o Senhor começou a não gostar das atitudes de Saul. Vou levantar um novo rei para governar sobre Israel. Levantou Davi. Só que o inimigo usou a vida de Saul para tentar acabar com Davi. Porque assim, não tem obediência diante de Deus, e aquele que Deus levanta, o mal usa com inveja, um olho gordo, para tentar tirar aquilo que Deus escolheu. Mas Davi, ele estava ali na obediência a Deus. Desde pequenino, fazendo tudo conforme a vontade de Deus. E foi aonde Deus foi dando livramento. Livrava ele numa situação aqui, livrava ele ali. E assim é na nossa vida também, igreja. O mal usa de um aqui, de outro ali, para te entristecer, para parar você nessa caminhada. Né? Um fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa ali. Levanta contra você aqui, levanta contra você lá. Mas bem-aventurado é você, que não tem dado a ouvir a voz maligna, a voz ao contrário. Não é as pessoas que é o seu inimigo, mas é o espírito ao contrário, que muitas das vezes faz, né, usa de um, usa de outro, para te entristecer, igreja. E não foi diferente na vida de Davi, mas Davi foi um homem de guerra, um homem que Deus escolheu ele para guerrear, igreja. Aonde ele ia, era um homem que derramava, né, um homem de espada na mão. Deus usou de Davi poderosamente, igreja. Quantos inimigos Davi venceu? Porque Deus estava na vida dele. E na sua vida não é diferente. Dá uma olhadinha para trás e veja o que você já venceu. A dificuldade.
as tribulações, né? As calúnias, tanta coisa você suportou. Foi por quê, igreja? Muitos aí já venceu tanta situação difícil. Já venceu o espírito ao contrário, da bebida, do cigarro, espírito do suicídio. É a mão de Deus te ajudando, igreja. E tenha certeza que nessa tarde, a mão de Deus também está te ajudando. Aonde você estiver nessa tarde, receba a mão do Senhor, poderosa mão, a mão do Salmo 23, pegando a sua vida, pegando na sua mão e te erguendo, igreja. Muitas das vezes você está desprezado, sem amparo, sem apoio de quem aqueles você queria ter, mas muitas das vezes não teve. Não é a ruindade das pessoas, igreja. Muitas das vezes é o querer de Deus. Se não for na hora certa, não vai acontecer, igreja. Porque Deus tem a hora certa. Ele aparecer na minha, na sua vida. E creia que a hora da vitória está chegando na sua vida. A hora de você cantar a vitória. O Senhor vai colocar a bandeira da vitória na sua mão. E você vai glorificar Deus. Como o servo de Deus aí glorificou. A serva de Deus glorificou pelas obras. É assim também, igreja, que nós vamos glorificar Deus. É através das nossas dificuldades. Porque se nós não abaixar a nossa cabeça, se nós continuar firme, tenha certeza que o Senhor vai nos honrar. Aonde nós precisar de ir, aonde nós precisar de entrar, o Senhor entrará com nós. E não tenha dúvida que o Senhor está contigo. Porque Davi, eu não tinha dúvida. Davi foi aquele moço que era, onde ele passava, as pessoas meneavam a cabeça contra ele, porque não tinha, né? Era um moço franzino, né? Com certeza não tinha tanta boa aparência na igreja. E hoje não é diferente na nossa vida também. Não é diferente. Porque muitos não dá nada por você, olha para você e fala, essa aí. Mas engana, porque você é um escolhido do Senhor, uma escolhida, e aonde você entra, o Senhor entra contigo. Muitas das vezes, as coisas, né, você não está vendo um caminho, uma saída, mas por essa palavra, tenha certeza que o Salmo 23 vai criar um caminho. Como Davi disse ali, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar, igreja. Não vai faltar dificuldade, mas não vai faltar também as bênçãos do Senhor. Porque Deus é esse, que Ele dá, né, as dificuldades para nós enfrentar, as provas, mas Ele também é aquele que vem para nos abraçar. E nessa tarde, o Senhor também está chegando com um abraço para essa igreja, para te consolar na dificuldade, nas tristezas, no abandono, né, no luto que você está passando. Receba o abraço do Senhor Jesus Cristo, que é o seu pastor verdadeiro. Porque se aparecer outro por aí, é falso. Mas o Senhor é aquele que deu a vida no madeiro por nós e está com nós nessa batalha, para nos conduzir a caminhos verdejantes, a vereda da justiça, como está escrito no Salmo 23. E aonde você precisar de ir, igreja, leva o Salmo 23. Porque ele vai ser o teu auxílio, o teu ajudador. Porque na vida de Davi, ele contou com a ajuda do Senhor. Não queira contar com a ajuda de mais ninguém, igreja. Muitas das vezes o Senhor pode usar, assim, de um homem, de uma mulher, para abençoar nós nessa baixa terra. Mas, em primeiro lugar, vamos contar com a ajuda da palavra, que é um Salmo 23. Porque ele, sim, é fiel. Ele não nos abandona, ele não nos desampara. Ele é aquele que vai conduzir nós, passo a passo, nessa vida, nessa caminhada, para você chegar naquele glorioso dia e ver a face do nosso Senhor como ela é. Glória. Nós vamos ser igual a ele, um ser incorruptível, que nada vai poder deter nós mais, nada vai poder nos separar, né, do Senhor. Mas é por isso, igreja, que nós estamos aqui, dia após dia, servindo a Deus. Essa porção que o Senhor nos dá.
né? Muitas das vezes você queria estar numa condição melhor, mas tenha certeza, essa é a porção que Deus preparou na sua vida. Bendito. E é a porção exata, igreja. É a porção que o Senhor sabe que é a porção necessária. Porque Ele sim vai conduzir nós. Vai dar-nos porção maiores. Conforme nós vamos enfrentando a nossa luta, as nossas dificuldades, pode ter certeza que o Senhor é o meu pastor. É o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Glória a Deus. Tenha certeza que Davi enfrentou aquelas guerras, enfrentou tanta batalha, enfrentou o gigante Golias, né? Porque ali não encontrava, igreja, um homem valente, disposto a enfrentar o gigante. Todos ficaram amedrontados. O medo, igreja, não pode fazer parte da nossa vida. Porque o medo é do adversário. Se alguém que tem medo, pede ao Senhor para repreender esse medo. Repreenda esse medo em nome do Senhor Jesus. Aquele que está aperfeiçoado no Senhor não tem medo. E a palavra de Deus hoje vai te aperfeiçoar. Sim, sim. Vai expulsar esse medo que está no seu coração, no seu ser, que você está achando que você não vai vencer, o inimigo vai rir da sua cara. Envergonhado vai ficar o inimigo. Glória a Deus. Que ele é um mentiroso. Ele fala todo dia que você não vai vencer. Que Deus não está na sua vida. Mas você está aqui confiado nessa palavra. E o Senhor, por essa palavra, diz: eu estou na sua vida. Aleluia. E você é mais do que vencedor. Nada pode tirar você da minha presença. Nada. Então continua, igreja, nessa boa comunhão, né? Continue servindo a Deus, dando o seu melhor. Porque o inimigo, ele já bateu em retirada. Sim, E sim. ele sabe que aonde tem um pequenininho de Deus, o Senhor está ali, como o pastor. O pastor cuida das ovelhas. E ele fica observando se vai vir um lobo, né, para tentar dispersar as ovelhas. Mas não, igreja, não tenha medo, porque o Senhor é o nosso pastor. E o lobo tem que respeitar o pastor. Glória a E Deus. por esta palavra, o lobo já bateu em retirada. O lobo devorador já bateu em retirada, igreja. Porque o Senhor é o nosso pastor. Já pensou, igreja, a sorte grande que você tem de ter o Senhor como teu pastor? É para poucos, igreja. Porque lá no mundo não é assim não, igreja. Porque para ter o Senhor como nosso pastor, tem que seguir a doutrina do pastor, Glória a Deus. né? Não é de qualquer jeito que ele vai ser o pastor de todos, não. Então nós devemos fazer por onde também, para nós ter um pastor, né? Para ele conduzir nós, como ele conduziu Davi. Davi foi um homem que teve muita dificuldade. Errou, na verdade, teve seus erros, mas teve muito acerto também. Assim somos nós, igreja, na presença do Senhor. Bem-aventurado é aquele que, diante do Senhor, está sempre buscando servir Ele melhor. Se você serviu o Senhor ontem, né, serve melhor hoje, serve melhor amanhã, e assim por diante, igreja. Tenha certeza que Davi foi um homem que foi aperfeiçoando, conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, você também aceita ser aperfeiçoado pelo Salmo 23 na sua vida? Porque o Salmo 23, ele é repleto de tudo aquilo que nós precisamos, tá? Do suprimento, mas também nós precisamos também, igreja, ser trabalhado por ele, para que sempre ele venha dar uma moldada em nós, né? Para que nós possamos receber as provisões do Salmo 23. E nessa tarde, igreja, você está sendo aperfeiçoado pelo Salmo 23, por tudo, igreja, as bênçãos espiritual que está contida no Salmo 23. Creia, igreja, que você é um bem-aventurado, como Davi foi. Mas Davi é um homem
que ele não tinha prazer em fazer mal contra a vida de ninguém. Olha só, Saul era doido para tirar a vida dele, mas ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não tirou. Não põe a sua mão na vida de ninguém, igreja. Glória a Deus. Mesmo se levantar contra você, não ponha a sua mão contra os pequeninos do Senhor, porque Deus é aquele que te defenderá. Não é isso? Tanto que, quando Davi estava escondido na caverna, né, fugindo ali de Saul, que Saul estava doido para tirar a vida de Davi, ele cortou um pedacinho da orla do vestido de Saul, para mostrar para ele que ele teve na mão dele, mas ele não fez nada contra a vida de Saul. Aleluia. E aquilo ali, igreja, Deus agradou do que Davi fez. Então nós também devemos sempre procurar agradar a Deus. E nessa tarde, receba, né, o que você precisa para agradar a Deus. Porque nós devemos. Primeiro, o que prega a palavra, igreja, eu também preciso. Eu não sou perfeito diante do Senhor. Então, é o primeiro que está alimentando essa palavra, sou eu. E o Senhor é aquele também que está me aperfeiçoando. A cada dia, né, nós precisamos, eu preciso aperfeiçoar diante do Senhor. Porque estamos nessa terra para isso, para nós alcançar a estatura do varão e da varoa perfeita diante do Senhor. Então, igreja, creia que Davi enfrentou ali as dificuldades, tudo que ele enfrentou, igreja, ele enfrentou buscando de Deus. Eu posso, Senhor, eu vou fazer, seja comigo, me dá a vitória, Senhor. Orava e o Senhor, vai, Davi. Eu te darei eles nas tuas mãos. E era assim que acontecia. Davi enfrentava aquela guerra e vencia tudo na espada, né? Na ordenança do Senhor. E você também vai vencer na oração que Deus está te aperfeiçoando. Você está pedindo ao Senhor uma direção e o Senhor fala, vai que eu sou contigo, meu servo, minha serva. Vai nessa visita. Vai, serve a mim de todo o seu coração. Se você tiver condição, ajuda. O Senhor vai abençoar a sua vida, igreja, de uma forma que não, aonde você for, abra suas mãos e ajude também. Porque tem muita gente que o Senhor abençoa, mas retém. Santo Deus. É mão mirrada. E o Senhor não tem prazer nas mãos mirradas. O Senhor tem prazer naquele que Ele abençoou. Abençoa as vidas também, igreja. Santo Deus. Então, tenha certeza que o Senhor há de te abençoar muito nessa terra. E aonde você for, tenha certeza, abençoa também. Aquele que atravessar seus caminhos, que tiver em dificuldade, abençoa. Deixa uma porção ali, deixa outra porção aqui. E o Senhor muito vai te dar a porção dobrada. Porque é assim que Deus faz. Né? Porque se Deus dá para nós, abençoa a nossa vida. E nós retém, nós não queremos ajudar ninguém, vem enfrentando a dificuldade, né? Só quer para nós, igreja. Nós não podemos ser assim. Nós devemos ajudar também nosso irmão, a nossa irmã. Se você tem condição, ajuda. Ajuda, porque o Senhor vai te ajudar. Glória. O Senhor vai te ajudar cada vez mais. Se você abrir a sua mão para ajudar um dos pequenininhos do Senhor. E muitas das vezes, o Senhor se passa por um dos seus pequenininhos, observando, né, a dificuldade. Está escrito na tua palavra, né? Está escrito que aquele que negar uma coisa para um dos seus pequenininhos, não está sendo um cristão perfeito diante do Senhor. Por quê? O Senhor quer que nós sejamos filhos obedientes a Ele. E se nós negar a Ele de ajudar o nosso próximo aqui também, Ele vai negar lá naquele dia glorioso, igreja. E nós não devemos, né? Nós não devemos negar. Por quê? O nosso foco maior é a salvação das nossas almas. Salvação, igreja. Então, nós devemos ser obedientes ao Senhor. Deixamos o Senhor trabalhar no nosso coração, nosso ser.
E tenha certeza que o Senhor será com nós. Aleluia. Tenha certeza que o Senhor está na sua vida. Que o Senhor está batalhando por ti. O Senhor vai aparecer por esses dias com uma grande obra na sua vida. Como ele apareceu na vida da irmã Desi, na vida dos teus servos, das tuas servas, o Senhor vai aparecer. Vai aparecer na nossa vida, para nós contar as maravilhas, as obras, os livramentos. Neste momento, o Senhor está dando livramento ao seu povo. Aleluia. Pelo Salmo 23. Está enfrentando dificuldade. Muitas das vezes, está enfrentando situações que você não acha que você não vai vencer. Mas por essa palavra, o Salmo 23 já está trabalhando. E aonde você precisar de entrar, o Salmo 23 entrará primeiro. Glória a Deus. E a provisão de Deus está chegando na sua vida. Foi assim na vida de Davi. Foi assim na vida do homem segundo o coração de Deus. E você também não é diferente. Você é uma mulher, um homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que você é provado, que você é combatido, que você é desprezado. Né? Muitas das vezes você fica contendendo com o Senhor. Por que do desprezo? Por que da dificuldade? Mas você não está olhando que é a vontade de Deus. Que é através dessa dificuldade que o Senhor vai entrar para te exaltar. Aleluia. Como ele exaltou Davi. Davi enfrentou o gigante Golias. O próprio Saul tentou rir da cara dele quando ele falou que ia enfrentar o gigante. Mas quando ele viu que Deus estava com Davi, ele falou, vai, que o Senhor é contigo. E por essa palavra também, igreja, tenha certeza, vai, que o Senhor é contigo. Glória a Deus. A vitória é sua, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Glória a Deus. Então essa é a palavra, igreja, que o Senhor trouxe para nós. Rei da glória. Nessa tarde. Creia, de alma. Eu estou pegando aqui, igreja, com alegria de alma diante do Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor também. Glória é o seu pastor. E nada vai nos faltar. Não vai faltar. As calúnias, hein? Não é só as coisas boas. Que Davi, quando ele escreveu, né, ele estava faltando, era tudo na vida dele. Mas ele escreveu para nós. E hoje aqui foi lido para essa igreja. Foi pregado o Salmo 23. Então tenha certeza que você não está sozinho nessa batalha, nessa guerra. Mas o Senhor Jesus está contigo. E como foi assim na vida dele, né, ele passou por toda aquela dificuldade, na família, aonde no reinado dele, né, ele enfrentou ali tudo que veio contra ele, mas era um homem escolhido do Senhor. Glória a Deus. Tentou rir da face dele várias vezes, tentou pegar ele numa situação, pegar de outra. E assim é na nossa vida também, igreja. O mal vai tentar pegar nós de alguma forma. Vai tentar pegar você na sua fraqueza, na sua dificuldade. Mas tenha certeza, igreja, seja valente. Vença como Davi venceu. Vença de joelho. Vença de joelho. Porque é na oração que o Senhor vai entrar na sua vida. E por essa palavra aqui, o Senhor está contigo. O Senhor te exaltará. Porque você está buscando o melhor diante do Senhor. E o Senhor também vai te abençoar. Como foi ali na vida de Davi. Né? O homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes Davi chorou, igreja? Nas cavernas, sozinho, refugiando ali, fugindo de um, fugindo de outro. E não é diferente da nossa vida, não. Você muitas das vezes está enfrentando a solidão, o desamparo, as tristezas. Mas tenha certeza que Davi enfrentou e venceu. E você vai vencer também. Porque Deus está dentro de você. Deus está no seu ser. E é por isso que você não desanima por nada. Quanto mais aperta a prova, a luta, mais tem fé no seu coração. Glória a Deus. E essa é a prova, que eu estou na sua vida.
e eu vou te exaltar. E o adversário tem que bater continência. Para você dizer, esse é um verdadeiro servo de Deus, servo de Deus. Aleluia. Ele não abaixa a cabeça. Glória a Deus. Sair enfermo, desempregado, caluniado, toda situação contrária, Glória mas a está Deus. perseverando, né? Está perseverando diante do Senhor. Então, é por isso, igreja, que o Senhor está permitindo essas coisas, para me aperfeiçoar, te aperfeiçoar diante da sua palavra, diante, né, do seu familiar, Aleluia, Jesus. aonde você vai, as pessoas te observam. Esse aí é um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha as vestes dela, qual o comportamento dele. É um homem de Deus. Então, Deus nos honra através do nosso, né, do nosso ser, da nossa postura, igreja. Vamos ter postura de um servo e de uma serva de Deus. Porque assim o Senhor tem prazer em nós. Glória a E Deus. aonde nós for, né, o Senhor vai ser com nós. Tenha certeza. Tenha certeza que Deus vai te honrar. E dentro de poucos dias, você vai levantar e glorificar o santo nome de Deus. Glória a Deus. Porque o Salmo 23 está chegando. Né? Você está diante do banquete do Senhor. Porque o Salmo 23 é um verdadeiro banquete. Aí tem tudo. O nosso pão celestial. Ele nos alimenta, nos sacia, nos conforta, nos abraça, igreja. Receba o abraço do Salmo 23 e toda alegria e as consolações. Essa é a Glória a palavra do Deus. Salmo 23. Deus Glória seja a louvado. Deus. Amém.